Vamos lá. Mais uma live de leitura. O que vai acontecer na grande tribulação, hein? Começamos a ver e vamos continuar. Meu Deus do céu. Pra que isso, Jesus? É, O homem precisa de muito tratamento no Senhor. sim. A gente tem visto, ontem foi maravilhoso que a gente viu que o Senhor, ele deixa o homem seguir o seu próprio caminho, né, Dan? Sim. Ele deve vindicar o seu próprio caráter, né? Ele deve demonstrar quão justo ele é e que ele estava falando a verdade desde o início. Há dois paradigmas, há duas propostas, conforme vimos ontem, né, Gui? Duas propostas feitas. Deus disse: se você comer dessa árvore, você morrerá. A serpente disse: é certo que não morrerás. Alguém está mentindo. Ou é Deus ou é serpente. Ou Deus está falando a verdade ou Satanás estava falando a verdade. Então, como é que Deus vai provar que ele estava dizendo a verdade? Que o homem não pode conseguir nada sem ele, exceto a destruição. Então, para isso, Deus permite que o homem seja provado. E para isso vem a grande tribulação, para que através disso se manifeste tudo que o homem conseguiu sem Deus. E o próprio Deus seja inocentado em seu caráter, em seu trato, em seu relacionamento com as suas criaturas. Quando for o melhor dos homens governando, Então Deus é mostra o mais perverso que deles. o homem sem Deus só pode conseguir adorar um outro homem energizado pelo diabo. Essa é a conclusão de tudo que o homem vai conseguir sem Deus. Por outro lado, Deus mostra que o homem submisso a ele é o homem que ele quer. E ele alcançou esse homem em uma única pessoa, a quem pertence todo o louvor e toda a glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, o único digno de abrir o livro. Amém. Ontem nós vimos também Mateus 24, começamos a ver Mateus 24, né, Dan? Uhum. Onde o texto foi colocado como ele é repartido para três públicos. Ele é direcionado para três públicos diferentes, né? Sim. Um para os judeus, Sim. outro para a igreja e outro para os gentios. Os gentios. Nós falamos sobre as divisões, falamos também o que mais sobre essas três questões? E falamos também que uma sessão é literal, a outra é parabólica, a outra é espiritual, né? E que depois volta à sessão literal porque Cristo está respondendo três perguntas. As três perguntas estão ligadas a três tratamentos de Deus com três povos. E também três modos de falar, né? Um literal, espiritual, parabólico e depois literal de novo. Muito bom. Né? E a grande tribulação está inserida dentro de um tempo dessa resposta do Senhor. Que a Bíblia chama de tempo do fim, né? E aí nós vimos também que os discípulos fizeram três perguntas, né? Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua parúcia, da tua vinda? E quando se dará a consumação da era? Amém. Né? Então a grande tribulação está dentro de uma dessas três perguntas dos discípulos. Né? Nós vamos ver que ela está inserida ali entre quando sucederão estas coisas e a parúcia do Senhor Jesus. E ela também define, no fim dela, a transição entre essa era e a era vindoura. Nós vamos continuar vendo isso agora a partir desse vídeo. Amém. Então vamos orar? Amém. Quer orar para começar hoje? Pode ser. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez pela tua infinita misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Amém. Senhor, como é bom, apesar, Senhor, de ser o que somos, termos um Deus como tu és. Porque o Senhor nos enche de esperança, o Senhor enche nosso coração de alegria e de certeza, Senhor, de que tudo vai terminar maravilhosamente bem, porque Cristo já venceu todas as coisas e a Ele o nosso coração tem se entregado e se apegado. Pela tua graça, Senhor, nós queremos te seguir nessa manhã, enquanto lemos aqui a tua palavra. Pedimos que o Senhor abra as Escrituras para nós, que o Espírito Santo ilumine e impulsione nosso entendimento. Também, Senhor, nosso amor por ti. Queremos que, mediante a tua palavra, o próprio Cristo seja apresentado a nós de forma bela, atraente, Senhor, comovente e até mesmo que nos estimule a devoção, Senhor. É o que nós te pedimos. Pedimos também que o Senhor afaste todo o ardil do inimigo e que o Senhor nos dê um céu aberto nesse momento enquanto estamos aqui juntos. A nós que falamos, aos irmãos que nos assistem e aonde quer que o Senhor leve essa mensagem. Que o Senhor seja glorificado. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Então,
antes da gente começar aqui agora, eu queria pedir para você compartilhar essa live. Manda aí para uns 10 amigos seus e fala, bora ler a Bíblia. Isso. Né? Se alguém puder, por favor, compartilhar também no grupo do Clube da Bíblia. Esqueci de mandar hoje de manhã. Foi meio corrida aqui, esqueci de mandar. Mas manda lá o link lá no nosso grupo, nas comunidades, no Perguntas Bíblicas, no bate-papo, quem puder. Sim. E compartilha bastante, irmãos. Pra gente chegar em mais irmãos ainda hoje. É verdade. Espalhar para mais pessoas, né? A irmã Maria Helena fica sempre lembrando, faz aí o triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Porque assim a relevância no algoritmo do YouTube vai indicar para outras pessoas. No Instagram também vai se tornar mais visível. Aqui o Gui tem até o TikTok também, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês por toda a ajuda, tá, irmãos? Que essa palavra alcance mais e mais pessoas. Amém. Vamos lá? Então, o que vai acontecer na Grande Tribulação? Nós vamos continuar ainda vendo isso, né, Gui? Para entender esse assunto da Grande Tribulação no seu contexto, dentro de Mateus, porque o assunto da Grande Tribulação, conforme a gente viu no capítulo 24, ele começa no versículo 15. Mas antes do 15, o Senhor Jesus está respondendo a condição da nação judaica, por que ele vai chegar a permitir a destruição do templo, a dispersão do povo judeu, e depois, né, como que esse ódio ao povo judeu, esse antissemitismo, vai convergir em algo muito maior do que tudo que os judeus já experimentaram até agora, que é a grande tribulação. Em Jeremias, essa expressão grande tribulação é chamada de os dias de angústia de Jacó. E Cristo diz, olha quanta coisa os judeus já sofreram na história, mas ele fala que aquele tempo é um tempo tal que se não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. Né? Olha que interessante, irmãos. Nenhuma carne se salvaria e escaparia. E é dito que há uma tribulação, é uma grande tribulação, tão vasta e tão grande como nunca houve desde que há mundo e nem haverá depois. Então, para você ter ideia do nível da coisa, é claro que não só do ponto de vista dos elementos humanos que estarão envolvidos será grande, pesado e grave, mas também haverá a participação sobrenatural de seres sobrenaturais envolvidos na história. Esse é o grande drama, esse é o grande, vamos dizer assim, momento, o ápice de todas as decisões dos corações. Então, por isso, vai estar envolvido o mundo sobrenatural e o mundo natural todo. Vai estar envolvido seres, né, angelicais, inclusive, homens, anjos, demônios, todos estarão convergindo para essa hora, porque essa é a hora das grandes decisões serem tomadas. Nós vamos continuar, Gui. Eu queria continuar ainda fazendo a observação da introdução, já que a gente não está com pressa para terminar esse assunto, né? A gente tem que ir devagarzinho. E aí eu queria só, ainda recomendando aqui essa obra do irmão Gouveia, tá? Muitos irmãos adquiriram ontem. Se você tiver interesse, depois nos procure, a gente vai falar mais sobre isso aqui no final. Esse livro aqui é o melhor estudo sobre esse assunto. E aqui eu quero voltar naquela página onde nós paramos ontem para falar de quais são as 6 coisas que o Senhor falou respondendo os discípulos quando ele diz, quando sucederão estas coisas? As coisas, no plural. Porque tem gente, eu mesmo... A primeira pergunta. É a primeira pergunta. Tem gente que pensa que a única coisa que os discípulos estão perguntando é a destruição do templo. Mas eles falaram, quando sucederão estas coisas? Então tem a destruição do templo, que Jesus citou em Mateus 24, e tem assuntos anteriores que ele falou no capítulo 23. Antes de mencionar a destruição do templo. E isso tudo diz respeito ao povo judeu. Tudo diz respeito ao povo judeu, porque a seção de Mateus 24, vamos lembrar aqui de novo, se você quiser tomar nota aí na sua Bíblia, tá? Mateus capítulo 24, versículo 3 até o versículo 31 é uma seção referente aos judeus. Do versículo 32 do capítulo 24 até o versículo 30 do capítulo 25 é a seção referente à igreja. Tua vinda. Né? É o que diz respeito à vinda, à parúcia de Cristo. E por isso a linguagem é toda parabólica a partir dali. É toda espiritual. Porque o povo de Deus, da igreja, consegue compreender a linguagem espiritual. Os judeus não. Né? E depois do capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46, terminando o capítulo 25, é a seção destinada aos gentios e tem a ver com a mudança da era, com o fim dessa era. Então, nós estamos vendo aqui ainda as coisas referentes aos judeus, porque a grande tribulação é, em grande parte, claro que vai pegar o mundo todo, mas o epicentro dela, a convergência dela é com relação ao povo judeu. Tá? Embora vai estar envolvida igreja, gentil, mas o âmago da coisa, até mesmo a terra, geograficamente onde tudo vai se desenrolar, é o Oriente Médio. Então, nós vamos ver aqui, ó, quais são a pergunta que eles fizeram, né?
Após sair do templo, Jesus foi e sentou-se no Monte das Oliveiras de frente para o templo. Ali os discípulos fizeram a Jesus as perguntas que provocaram a profecia. As perguntas são 3. Diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá da consumação do século, da era. Né? Porém, embora de certa maneira sejam 3 perguntas, todavia em outra estimativa ainda mais estrita, os eventos aos quais se referem pertencem todos ao mesmo período, o qual é ainda futuro, certo? Das 3 perguntas, né, o irmão Gouveia diz aqui, na minha opinião, a primeira, conforme o registro de Mateus, é totalmente judaica, mas as outras 2 têm um aspecto tríplice, porque a presença, né, do Messias, a parúcia, e o fim da era afetam judeus, gentios e igreja de Deus. Agora, quais são a pergunta, quando serão estas coisas? Que coisas ele estava mencionando? Considerando particularmente a primeira das perguntas, vemos a expressão estas coisas. Quais são elas? Primeiro, então anota aí se você quiser tomar nota. Primeiro, em Mateus capítulo 23, Jesus falou que a nação de Israel chegaria ao ponto que, para completar a medida da maldade dos antepassados, eles matariam os próprios profetas e escribas que o Senhor enviaria. E o Senhor fala no capítulo 23, quando ele ainda estava dentro do templo, ele fala assim, vocês ainda se gabam dizendo, se nós tivéssemos estado lá, não teríamos matado os profetas que nossos pais mataram. E ele fala, hipócritas. Sendo assim, vocês se confessam descendentes dos que mataram os profetas. E vocês falam pior do que eles. Então, o Senhor está dizendo que alguma coisa vai ser feita ainda na nação judaica. A maldade vai chegar a um nível mais alto. Então, essa é uma das coisas. A primeira, o enchimento da medida dos pecados dos pais. Quando é que vai suceder esta coisa? Por isso que ele menciona no plural. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? A primeira é, quando é que nossos pais vão se tornar, né? Que o pecado dos nossos pais vai se tornar algo completo, na maldade que ainda vai ser vista em Israel. Gente, eu sei que tem gente aí pró-sionismo, né? Aí defendendo Israel, bandeira de Israel para todo lado, bandeira de Israel e Brasil. Tudo bem, como nação Israel tem que ser amado, eles são eleitos, são amados e nós não podemos ser contra Israel. Mas esse sistema político que está aí hoje, você acha que isso aí é o Israel que Deus quer? Não, gente, não. Isso é só política manipulada pelo diabo. O estado espiritual de Israel, a condição espiritual deles ainda vai se tornar tão maligna quanto aqueles que mataram os profetas. Você está entendendo? Então, a primeira pergunta dos discípulos é quando que eles vão se tornar desse jeito, conforme o Senhor falou no capítulo 23? E a resposta, se quem quiser anotar aí, Jesus dá no capítulo 24, versículo 10 a 12. Você quer ler o versículo 10 a 12, Gui? Sim. Vai dizer assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Sim. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Uhum. Devido ao aumento da maldade, sim, o amor de muitos esfriará. Sim. Você está vendo? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Naquele tempo muitos vão se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Essa é a resposta de quando a condição de Israel estará cheia de ódio novamente, como no passado. No passado, traíram e odiaram, mataram os profetas. E de novo vai acontecer. Tá respondendo a primeira questão. A segunda coisa que os discípulos estavam perguntando, de quando sucederão estas coisas, é o envio dos profetas, sábios e escribas e o açoite e a crucificação deles. Né? Porque o Senhor falou, lá no capítulo 23, ele fala, portanto, eis que vos envio sábios, profetas e escribas. A uns matareis e a outros crucificareis. Essa é uma das coisas que os discípulos falaram. Quando vai suceder isso? E a resposta do Senhor é no capítulo 24, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações. Sim. Por minha causa. Uhum. E aí, a terceira parte. A vingança do sangue dos justos. Porque o Senhor fala que vai ser vingado sobre eles o que eles fizeram de mal. E o capítulo 24, versículo 21 a 22, mostra a resposta a essa terceira das coisas pelas quais os discípulos tinham perguntado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Você tá vendo? Aí, quarta coisa. Agora sim, é o assunto que está no capítulo 24, versículo 1. A destruição do templo. Você vê que antes da destruição do templo tem 3 coisas que deveriam acontecer já antes. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Primeiro, o enchimento da medida da iniquidade. O envio dos profetas que serão mortos. Né? A vingança do sangue desses justos. Você vê que o capítulo 24 está todo falando de situações que vão acontecer com os judeus nessa primeira sessão por conta de tudo que eles fizeram, desde o tempo que rejeitaram o Senhor Jesus. E agora, né, a destruição do templo. Quando vai se dar a destruição do templo? Aqui tem uma coisa, gente. Deixa eu ver se eu consigo explicar para os irmãos. É tão grande isso que a hora a gente chegar lá no estudo, por enquanto a gente está nos preliminares, quando a gente chegar no versículo 15 e for estudar, vocês vão ver que grande que é isso. Lembra que ontem, uma outra coisa que a gente viu ontem, Gui, é que o capítulo 21 de Lucas não é a mesma coisa que o capítulo 24 de Mateus? Porque Lucas menciona o cerco de Jerusalém pelo exército romano, e ele diz que quando Jerusalém estiver cercada pelos romanos, isso se deu no ano 70, os discípulos deveriam fugir. Certo? Os discípulos deveriam fugir. Mateus 24 não menciona os exércitos romanos. Mateus 24 menciona a abominação desoladora, certo? Que é a imagem do anticristo colocada no lugar santo. Entendeu? E aí, Mateus 24 não diz que vão cercar e que os judeus vão fugir dos romanos. Ele diz que o anticristo vai pôr a imagem e os judeus devem fugir. Por quê? Porque o templo será calcado, será destruído. Presta atenção nisso aqui, gente. Eu quero pedir para o Gui ler Apocalipse capítulo 11. Jesus cita até Daniel, né? Esse terceiro templo que Israel vai reedificar, né? Que a Aline Israel e o Rodrigo Silva têm falado tanto, né? E é verdade, o Luiz Saião também, nosso querido irmão Luiz Saião, tem falado muito sobre esse assunto nos podcasts aí, quem assiste sabe. É verdade, Israel vai reedificar o terceiro templo. O terceiro templo tem que estar de pé, para que se cumpram todas as suas profecias. Primeiro, o terceiro templo tem que estar de pé, porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse santuário tem que estar de pé. Mas não só isso, de acordo com Mateus 24, ele vai colocar a imagem dele, a abominação desoladora, no lugar onde não deveria estar, no lugar santo. E depois que ele fizer isso, de acordo com o Apocalipse, o átrio do templo, a cidade e o próprio templo vão ser destruídos. Somente os que adoram no Santíssimo é que serão poupados. Você sabia disso? Que o terceiro templo de Israel vai ser destruído pelo anticristo? Quando ele quebrar o acordo de paz e colocar a imagem dele lá e exigir adoração, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e grande parte da nação se revoltar contra ele, porque grande parte vai se revoltar e vai ser perseguido, e o mundo, né, vê o que está acontecendo, aí a Bíblia diz que ele vai destruir de novo o templo. Portanto, essa destruição que fala em Apocalipse 11, que tem a ver com a imagem colocada no lugar onde não deveria, não é a mesma de Lucas. A de Lucas é do ano 70, porque Lucas está falando do exército romano. Mateus, capítulo 24, versículo 15, está falando dos últimos 3 anos e meio dessa era. O início da grande tribulação e a destruição do templo, não na era cristã, no ano 70, mas no tempo do fim. Por isso que Mateus não menciona o exército romano. Agora você quer ler, Gui, o capítulo 11? O versículo 1 diante. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e disseram-me: vá, e meça o templo de Deus e o altar, e conte aos adoradores que lá estarão. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. Durante 42 meses, que são 1260 dias, que são 3 anos e meio exatos, as 2 testemunhas vão profetizar em Jerusalém, mas é dito que João deveria tomar um caniço e medir. O que ele ia medir? O santo dos santos e os que nele adoram. Essa é a única parte que seria poupada.
Mas a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém e o átrio do templo, que diz respeito às partes mais externas da casa de Deus, não deveria ser medido. Medir na Bíblia é uma expressão que significa avaliar e tomar posse, reservando sobre sua autoridade. Por exemplo, Deus disse para Josué no capítulo 1. Eu sei, gente, que aqui é muito detalhe, mas a gente tem que esmiuçar a coisa, senão não tem como entender. A profecia está cheia de detalhe. Como a gente falou ontem, Apocalipse é o livro da colheita. Você tem que entender cada coisa que João está falando ali à luz de tudo que a Escritura já disse antes. A mesma coisa aqui em Mateus. Jesus está usando expressões, como diz o irmão Gino, Jesus está apelando a Daniel. Então você tem que entender Daniel. Se você não ler Daniel, não estudar Daniel 11, Daniel 8, Daniel 9, não vai entender o que Jesus está falando aqui. É por isso que a gente está fazendo essas conexões, porque a palavra de Deus é assim. Isso é um estudo. Então, você está conseguindo entender? Quem estiver entendendo aí, por favor, dá foguinho, coração, porque a nossa preocupação é que isso aqui seja compreensivo. Não adianta você ler aqui, abominação, desolação, mas você nem sabe o que é isso. Estando no lugar onde não deveria, estando no lugar santo. Mas o que é isso? Por exemplo, se você pega o pessoal católico, eles interpretam que o anticristo ia sentar no santuário de Deus. Muitos já estão falando que esse santuário é Roma, né? É a Capela da Sistina, e que a imagem, o abominável da desolação, é o Papa virando o anticristo. Isso não é de agora. Esse é um conceito errado que vem de Joaquim de Fiore. O Joaquim da Calábria, né? Lá atrás já veio esse conceito errado. Quando a Bíblia fala do templo de Deus, da imagem colocada no lugar que não deveria estar, não tem a ver com Roma não, gente. Deus não reconhece Roma como seu santuário terreno. O único santuário terreno reconhecido por Deus é na cidade santa, na cidade amada, no lugar que ele estabeleceu desde Deuteronômio. Na era cristã da igreja, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Quando ele voltar a tratar com Israel no tempo do fim, então de novo Israel será reconhecido como a terra do grande rei, do Messias, e a Jerusalém será a cidade, de novo, eleita de Deus, e o templo será o templo que estará ali. Não tem Roma nessa história. Mas se você não entende isso, você faz confusão. Outra coisa, por isso que a gente está falando isso. Agora, quando o João fala aqui que foi dado ordem para ele medir, medir significa averiguar e tomar posse. Quando Deus fala em Josué, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés tenho dado. Então quer dizer, pisa e percorre, e tudo que você percorrer será seu. Por isso que em Ezequiel, também Deus manda Ezequiel pegar uma cana e medir o templo da casa. Porque Deus está querendo dizer o seguinte, esta é a parte santíssima que me pertence. Medir significa avaliar e tomar posse. O que é contado. O que Deus está contando para si. Aqui ele manda medir o quê? O naos, o santo dos santos. Mas o átrio da casa, e aqui está falando do templo de Jerusalém, porque é lá que as duas testemunhas vão profetizar. Certo? Darei poder a minhas duas testemunhas para que profetize durante 1260 dias em Israel. Mas o templo que vai estar de pé, o terceiro templo que os judeus vão construir agora, o que Deus fala? Você vai medir só o Santíssimo e os que nele adoram. Mas não meça o átrio e nem a cidade, porque este foi dado aos gentios. Durante 42 meses, que são exatamente 1260 dias, eles calcarão aos pés a cidade amada. O que significa calcar, ou pisar, como a tradução do Gui coloca aqui? Se você pegar outros textos do Antigo Testamento, a gente vai ver isso depois, significa pilhar, destruir. Sabe o que está indicando aqui? Que depois que o anticristo, de acordo com Mateus 24,15, colocar a imagem da abominação dentro do Santíssimo, ele vai passar a destruir a cidade e perseguir o povo. E por fim, vai pilhar o próprio templo de novo. O próprio templo vai ser jogado abaixo de novo. Nos últimos 3 anos e meio. Depois que ele se exaltar dentro do Santo dos Santos. Porque eu sei que você pode falar, mas tem conflito aí. Porque a Bíblia fala que ele vai se colocar dentro do Santo dos Santos. E como é que ele vai destruir o templo? Ele vai primeiro se exaltar dentro do templo, conforme está... Você quer ler lá, Gui, o versículo? 2 Tessalonicenses 2. Isso é o tempo da destruição do templo. Porque Jesus falou assim, não ficará... capítulo 2, versículo 5 em diante. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade
já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Sim. Então será revelado o perverso, Sim. a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá a sua manifestação pela sua vinda. Sim. E o destruirá pela sua manifestação da sua vinda. Desculpa. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Sim. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Tá vendo? Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse é o motivo do engano da grande tribulação. E o anticristo é essa pessoa que Paulo está falando que vai se manifestar na ocasião própria. Seduzindo. Sedutor. Só que o que ele vai fazer? Ele vai aparecer energizado por Satanás. E aí o versículo, eu falei para começar no 5, mas o que fala que ele vai se exaltar no templo, acho que é o 4. Ah, tá. O que diz no 4? Este se põe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é o objeto de adoração, chegando até a se assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Tá vendo? Paulo está dizendo que ele vai entrar dentro do santuário e vai se exaltar exigindo adoração. No santuário, no Santo dos Santos, o que acontecia era que a Shekinah de Deus descia sobre a tampa da arca, no propiciatório. Agora, o próprio anticristo, para profanar, para se autodeificar, ele vai entrar dentro do Santo dos Santos, desse templo reconstruído pelos judeus, e vai exigir que ele seja adorado, porque ele vai dizer que ele é a manifestação da glória. Que ele é o próprio Messias. Você está entendendo? Quando ele fizer isso, muitos judeus vão se revoltar. Alguns da nação que não são verdadeiros judeus vão adorar. Essa é a grande transgressão que está escrito do povo de Deus. A aliança feita com o anticristo. E aí muitos vão adorar e por fim vão ser destruídos. Outros vão ser perseguidos porque não vão adorar. E depois disso, ele vai derrubar o templo. Então, o tempo da destruição do templo de Mateus 24 é o tempo da destruição do templo no fim dessa era. É o terceiro templo sendo destruído. Não tem a ver com o templo do ano 70. O templo do ano 70, que foi destruído, é o de Lucas. Tá? Em Mateus 24, o templo está falando do tempo final, de quando a abominação desoladora for colocada dentro dele. Então, quando sucederá, Senhor, a destruição do templo? Quando o abominável da desolação for colocado lá. Mateus 24, versículo 15. O que está escrito lá, Gui? Mateus 24, 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Tá vendo? Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Tá vendo? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio deste mundo até agora, nem jamais haverá. O que marca o início da grande tribulação? A imagem colocada no lugar que não deveria estar. O abominável da desolação. Lembra que a palavra abominação é um termo sinônimo no hebraico, a gente vai ver isso também, para ídolo. Então, quando Deus vê um ídolo, ele chama isso de abominação. Certo? Aquilo que causa repulsa em Deus. Então, o anticristo ele vai seduzir o povo, toda a terra, inclusive os judeus. Sim. E ele vai seduzir eles de tal maneira que eles vão ficar na mão dele de certa forma, mas vai chegar um momento que eles vão... Pá! Ele vai deixar os caras adorar a Deus, aí de uma hora para outra ele vai catar aí. Isso, é porque uma coisa que a gente vai ver quando falar do anticristo é que tem duas etapas do surgimento dele. Primeiro como o sétimo rei. E depois como a besta que sobe do abismo. Na metade da semana, esse anticristo vai ser morto, um espírito vindo do abismo vai entrar nele, ele vai voltar à vida, e aí ele vai derrubar por terra tudo aquilo que ele tinha feito de acordo com a nação de Israel e com o mundo. E vai passar a perseguir os judeus. E a hora que ele ressuscitar dos mortos, no início dos 3 anos e meio finais,
ele vai exigir adoração. Ele vai se assentar no santuário de Deus, conforme Paulo falou. E, de acordo com Daniel 11:32 e Jesus em Mateus 24:15, depois que ele exigir adoração para ele vai colocar uma imagem dele dentro do Santo dos Santos. E diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13 que o falso profeta vai conferir fôlego de vida sobrenatural a essa imagem. E essa imagem vai falar blasfêmias e exigir que todos a adorem. Essa é a abominação desoladora. Adorando o ressuscitado. Exato. É interessante, né? Que o ressurreto, o Cristo Jesus, o verdadeiro... O verdadeiro não foi. Jesus Mas falou assim, eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, a esse vocês receberão. É isso que vai acontecer com eles. Então, quando o anticristo exigir adoração, depois de se assentar no santuário e colocar a imagem da desolação dentro do santuário, do Santo dos Santos, aí começa o período da grande tribulação. Esse é o marco que inicia a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. E aí também, a partir dali, ele vai começar a calcar aos pés a cidade sagrada. E também o templo. E o templo será de novo destruído, respondendo uma das 4 perguntas das coisas. Quando sucederão estas coisas? A destruição do templo. Esse templo é o templo do fim. Então essa é a terceira... É a quarta. É a quarta, né? A quinta. O anseio dos judeus pelo Messias. Né? Porque Jesus falou, vocês não me verão. Mateus 23 ele também fala. Outra coisa que vai acontecer no futuro. Vocês não me verão até que venhais a dizer. Baruch Rabá. Né? Ou seja, bendito o que vem. Em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês não me verão até que esse sentimento, até que essa condição surja no coração de vocês. Certo? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Então, a resposta, né, é quando começar a brotar os ramos da figueira. Né? Aí indica que um avivamento, um sentimento de que eles precisam do Messias começou a surgir de novo. Isso está em Mateus 24, versículo 30. Um desejo por gerar frutos genuínos. Um desejo por dar fruto genuíno. E o 6º, a reunião dos filhos de Jerusalém. Porque o Senhor disse também no capítulo 23 que ele tentou ajuntar os filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Mas até ali isso não tinha acontecido porque os judeus não tinham concordado. Então ele fala, então vocês não vão me ver mais até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Certo? Bendito que vem em nome do Senhor. E quando eles disserem bendito que vem em nome do Senhor, então haverá chegado o tempo da reunião dos filhos de Israel. E isso também está profetizado em Mateus 24, versículo 31. Você sabe quem que vai reunir o povo disperso de Israel? Os anjos. Sabia disso? Sabe por quê, gente? Você sabia que o grande número de judeus que tem hoje lá em Israel é só a tribo de Judá, praticamente? As 10 tribos e meia continuam perdidas até hoje. Ninguém sabe para onde essas tribos foram parar. Elas foram dispersas no ano 700 a.C. Depois ainda tem também aqueles judeus que voltaram, mas é aqueles inumeráveis judeus que ainda ficaram na Babilônia. De 1 milhão de judeus que tinha lá, só 50 mil voltou. E desses 50 mil é que estão hoje aqueles 6 milhões de judeus. Né? Acho que são 6 milhões ou 3 milhões, não lembro, lá em Israel. Aquilo ali é fruto só dos 50 mil. Cadê os outros 950 mil que ficaram na Babilônia? Cadê as outras 10 tribos que foram dispersas? Então, em Isaías 49, Deus fala que o Messias vai congregar as 12 tribos de Israel. E no reino dele, as 12 tribos têm que estar lá. Só que Mateus capítulo 24, versículo 31, diz que quem vai fazer isso são os anjos. Você quer ler aí, Gui, o 31? Versículo 31? Isso. E Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá vendo? Esse que vai ser reunido aqui, os eleitos, são os judeus. Entendeu? Que vão ser reunidos na Terra Santa. E por que tem que ser anjo para fazer isso? Porque só eles sabem quem realmente é judeu e quem não é. Depois de mais de 2.700 anos de dispersão. Entendeu? Segundo algumas pesquisas, foi encontrado descendência das 10 tribos de Israel, até na própria família imperial chinesa. Que coisa! Tem gente na África do Sul que tem ritos
parecido a uma tribo que tem lá, no sul da África, não na África do Sul, no sul da África. No continente. No continente africano. Que tinha ritos parecidos com o povo de Israel. Foram averiguar, pesquisar melhor e descobriram que eles eram descendentes da tribo de Manassés. Para você ter ideia do grau de dispersão que aconteceu. Mas quando o Messias voltar, ele vai reunir o povo de Israel. Então, aquela pergunta dos discípulos, quando sucederão estas coisas, toda a sessão do capítulo 24 de Mateus, versículo 1 até o 31, é respondendo essas coisas. Quando sucederão estas coisas? É o trato de Deus com Israel. Deu para entender? Inclusive com Israel naquele período de Jesus e depois com o tempo final de Israel, quando começar a grande tribulação. Eu acho que isso agora já ficou mais claro, né? Então, nós podemos agora avançar um pouco mais. Eu gostaria agora, porque é muita coisa para a gente poder falar, é muita coisa, não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, se eu ficar lendo esse livro aqui, nós não vamos acabar essa live esse ano, né? Porque é muita coisa, irmãos. Nós vamos passar direto para a parte da grande tribulação, tá? Vamos lá para o capítulo 24, versículo 15, que o Gui já leu, vou pedir para ele ler de novo. E depois a gente fazer algumas leituras em outras sessões de Daniel 11 e também Apocalipse, para a gente poder considerar esse tempo do fim, tá? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Sim. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Amém. Pode continuar? Pode parar por enquanto. Agora vamos lá para Daniel capítulo 11. Porque, lembrando aqui saudosamente do nosso irmão Gino, ele dizia sempre, temos que ver as conexões, né? E Jesus apela a Daniel. Jesus diz, no capítulo 24, versículo 15, quando vocês virem a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, eu não sei se na sua tradução lá estava escrito quem lê, entenda. Sim. Tá? É isso. Quem lê, entenda. Por que quem lê, entenda? Porque, gente, não é fácil. Você lê Daniel, parece que ele está falando de um tempo. Até o grande teólogo F.F. Bruce dizia que as profecias de Daniel do capítulo 11 se cumpriram tudo com o antigo Epifânio. Aquela questão de colocar imagem dentro do templo, né? Profanar o templo. Tudo. Antigo cumpriu isso. Se você estudar a história, você sabe que houve um homem perverso da dinastia dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio. Ele se proclamava o Epifânio porque ele dizia que ele era a manifestação de Deus. Claro, um germezinho do anticristo futuro. Ele viveu no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele realmente perseguiu os judeus, ele realmente colocou uma imagem de Júpiter dentro do templo, ele sacrificou uma porca no altar de Israel, ele proibiu a circuncisão, ele tentou mudar tempos e leis dos judeus. Então, parecia que ele era um tipo de anticristo, antecipado, como uma sombra. O problema é que ele vem antes de Jesus, né? Aí, como Daniel profetizou no ano 538, mais ou menos, antes de Cristo, e Antíoco viveu no ano, se eu não me engano, no ano 167 antes de Cristo, uma coisa assim, e Daniel falou desse evento, e Antíoco fez o que as profecias estavam falando, pronto, aí o que acontece? Os teólogos vão ler isso aí, inclusive o Dr. Bruce, ele vai ler e fala assim, não, isso aqui está falando só de Antíoco. Antíoco cumpriu essa profecia. E ficam tentando achar em Antíoco o cumprimento da profecia. Eu não ouso dizer que Antíoco Epifânio não foi uma sombra desse anticristo futuro. Mas a prova de que a profecia não se cumpriu com Antíoco é que Jesus veio na era cristã, no início da era cristã, né, que é depois de Cristo, e ele olha para a profecia de Daniel 11 e fala assim, quando vocês virem no futuro aquela abominação desoladora que falou o profeta Daniel. Então Jesus está jogando para o futuro o cumprimento da profecia de Daniel. Jesus não concordava que Antíoco havia cumprido a profecia. Então aí tem duas coisas que a gente tem que fazer. Lembra que eu falei ontem da escola do preterismo? O preterismo também quer falar que Antíoco Epifânio era o cumprimento de toda a profecia.
Aí, meu irmão, minha irmã, você que me assiste aí do outro lado, você tem duas escolhas. Ou você fica com Jesus, que disse que não se cumpriu plenamente em Antigo, porque ele jogou para o futuro. Jesus está vindo depois do tempo do Antigo. E Jesus está dizendo assim, ó, vocês ainda vão ver a imagem da abominação desoladora. Mas aí os teólogos olham para Antico Epifânio e falam, não, Antico cumpriu essa profecia. Mas como que Antico cumpriu essa profecia? Se Jesus Cristo, que é Deus, e portanto não pode falhar, está dizendo que a profecia vai ir para o futuro. Escolhe com quem você vai ficar nessa história. Eu já escolhi. Meu teólogo é Jesus, né? É, o meu Theos. O meu Theos Logos. O meu Theos Logos. Eu sou o Theos, né? Logos. Aquele que tem uma consciência teotrâmpica, humana divina, ele disse, olha, vocês ainda vão ver no futuro a imagem do abominável da desolação. Você fica com o teu teólogo e eu fico com o meu Theos Logos. Você pode escolher entre o Theos Logos, né? Theos é Deus, né? Logos é a palavra. Ou você fica com o seu teólogo, né? O seu estudioso de Deus que está estudando errado. Porque Jesus disse que a profecia é futura. Cristo apelou para Daniel e jogou para o futuro. Isso não quer dizer que Daniel, quando falou, e Antico veio e fez coisas como o anticristo vai fazer, não quer dizer que naquele ato de Antico não havia uma figura pedagógica do que o anticristo vai ser. Pode ser. O nosso irmão Gino, por exemplo, se você quer estudar melhor esse assunto, procure as mensagens dele sobre o cumprimento cíclico, ou o chamado Seminite. O livro dele, Sinales de los Tiempos, ele também trata desse assunto ali. Há um ensino pedagógico de Deus fazendo analogia na história. O que foi, o que há de ser, o que se fez tornar fazer. Então o Antigo cumpriu em germen a profecia, como uma figura antecipada do anticristo. Mas nem de longe ele é o cumprimento final. E como que eu sei que não? Porque Cristo disse que a abominação desoladora ainda vai surgir. Jesus jogou para o futuro a profecia de Daniel. Então, de novo, falando como nosso irmão Gino, nós que somos cristãos, não podemos ter um paradigma diferente do nosso mestre. Se nós confessamos que Cristo é a verdade, não podemos pensar diferente dele nos assuntos. Se ele dizia que a profecia é futura, eu não posso dizer que a profecia já se cumpriu no passado. Quem que você vai ficar? Você vai ficar com o teólogo, com o crítico ou com Jesus Cristo? Eu já escolhi meu lado, meu irmão. Eu já escolhi meu lado. Eu sei quem tá falando a verdade. Jesus jogou pro futuro. Agora, Jesus apelou a Daniel e jogou a profecia de Daniel pro futuro. Ele falou, vocês têm que ler Daniel e têm que entender Daniel. Então, olha aí, Daniel 11, versículo... Vamos começar no 30 até o 32, Gui? Vamos. Diz assim. O 30 ou 31? Aqui, o 30 ao 31, é o 32. Daniel, capítulo 11. Navios da região, ou 29, então. Pode começar no 29. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul. Mas, desta vez, o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então, despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Sim. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Ó, tá vendo? Aqui já tá falando dele, porque o 29 tá falando que ele vai voltar e vai investir contra o sul. Presta atenção numa outra coisa, só um adendo aqui. Presta atenção numa coisa. Você que tá aí preocupado com Trump, com Elon Musk, com um monte de gente falando que é anticristo, vai estudar a Bíblia, irmão. Em vez de ficar só considerando as questões do ponto de vista geopolítico e tentando forçar a profecia. A profecia diz bem claro que o anticristo, quando ele começar a levantar o seu poder, é isso que está no 29. A primeira terra que ele vai... não a primeira, mas uma das terras que ele vai investir sua força é contra o sul, que na profecia de Daniel é o Egito. Então isso indica que o Egito e toda aquela parte da África branca ali vai estar como uma superpotência financeira e econômica no tempo que o anticristo se levantar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Ponha sua atenção nisso. Porque isso é o que Daniel está falando. Quando o anticristo estiver se levantando, a terra do sul vai tentar fazer frente a ele. Não é à toa que Apocalipse diz, no capítulo 13, que quando o chifrinho pequeno se levanta,
Não, Daniel 8, na verdade, fala que o chifrinho pequeno se levanta, e Apocalipse 13 fala de 10 chifres e que... Um pequenininho se levanta. Isso, 10 chifres em Apocalipse 13, e Daniel 8 fala que quando esses chifres estão ali e o pequeno se levanta, que é o anticristo, Daniel 8 fala que ele derruba 3. 3, né? Então tem 3 reis que vão se opor ao levante dele, e vão ser tirados por ele e substituídos. Se você ler essa profecia de Daniel 11, 29 e Isaías capítulo 19, você vai ver que o rei que vai ser deposto pelo anticristo é o rei do Egito. Um dos, né? Um dos, né? Porque tem mais 2, né? Um dos reis vai ser o rei do Egito. O que indica que o Egito, a Líbia, os países próximos ao Egito tem que virar uma superpotência a ponto de tentar rivalizar com o anticristo no tempo do seu levante. Agora, embora eu não creia que o Trump seja o anticristo, tá? Porque o anticristo tem que surgir naquele território ali, eu creio que o Trump está trabalhando para essa agenda. Por quê? Porque ele está investindo pesado nos acordos de Abraão e naquelas alianças com a Arábia Saudita e toda a região do Egito com riqueza. Você entendeu? A China também tem interesse muito grande em fazer o Egito próspero. Procure sobre isso na internet. Então nós estamos vivendo tempos onde essa agenda para esse momento aqui está chegando. Toda a elite global, né? Os globalistas, os caras mais de conservador, todo mundo se rende e se prostra ao espírito que governa esse mundo, né? Exatamente. Então eles estão trabalhando para essa agenda. Porque o Egito vai estar como uma potência a ponto de ser rivalizado com o anticristo no seu levante. E aí ele vai invadir a Terra do Sul, o que continua dizendo aqui, voltando ao versículo? Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza. Isso tá falando. Isso mesmo. Fortaleza e o templo. Tá vendo? Aí é o tempo em que ele vai tentar, né? Com suas forças armadas, o seu exército, depois que ele peitar o Egito, depois que ele fizer as suas investidas, ele vai ir contra o Oriente Médio, a Terra Santa. E aí ele vai tentar fazer o quê? Profanar o templo, a fortaleza. Certo? Isso é o que está lá em Apocalipse 11. Calcará aos pés a cidade sagrada por 42 meses. E aí o que ele vai fazer? Continua. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. O sacrilégio, aqui a palavra sacrilégio terrível, traduzindo do Gui, é o que nas Bíblias mais antigas se chama de abominação desoladora. Diz que ele vai retirar o sacrifício contínuo, o olastamid. Hoje não tem sacrifício. Hoje não tem, porque não tem nem templo. Então aquele terceiro templo vai ser reconstruído, né? Conforme vocês podem ver aí nos vídeos da Aline Israel, do Rodrigo Silva, do Luiz Saião, Instituto, né? do Templo. Instituto do Templo, eles mostrando ali que está tudo preparado, o templo vai ser reconstruído, vai voltar a ser feito o sacrifício contínuo, que é o holocausto diário, é um dos sacrifícios ordenados por Deus em Levítico, que até muitos pegam, e de fato tem esse significado de avivamento, de fervor espiritual, né? Porque o holocausto fala de devoção. Ele tipifica a vida devota do Senhor Jesus e a devoção contínua a Deus. Porque aquele holocausto ele era queimado inteiro e a fumaça da gordura subia, dando satisfação a Deus como uma vida que está se rendendo inteira para ele. Então Deus ordenou que o fogo do altar nunca se apagasse e que sempre, de manhã e à tarde, fosse oferecido o sacrifício contínuo, que é o holocausto contínuo, que fala da devoção perpétua a Deus. Esse sacrifício é muito importante, porque ele tipifica a vida devota do Senhor Jesus e o nosso coração em Cristo também devotado a Deus. Por isso que Levítico 6,13 fala, o fogo sempre arderá sobre o altar, jamais se apagará. E esse está falando do sacrifício contínuo, do holocausto diário. É dito que o anticristo, ele vai retirar esse sacrifício. Ele vai impedir o olastamid, o sacrifício da devoção diária. E o que ele vai fazer? No lugar do sacrifício contínuo, quando suas forças tiverem invadido a cidade, ele vai estabelecer... Como é que está aí na sua tradução mesmo? Um sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível. A abominação desoladora. O que é a abominação desoladora? A palavra hebraica abominação é sinônimo para ídolo. O ídolo terrível. Ele vai colocar uma imagem dele dentro do santuário. Por isso que o texto paralelo de Marcos diz que a imagem vai estar no lugar onde não deveria. Porque aquele lugar pertence a Deus, não pertence ao anticristo. Mas para se autodeificar, se exaltar, ele vai colocar uma imagem lá. Gente, isso vai acontecer. Não tem nada a ver, então, com Israel. Com o Vaticano, tá?
Não tem nada a ver com o Vaticano. O negócio é todo em Israel. Porque Daniel está falando da terra sagrada, da terra santa, da fortaleza nossa. Fortaleza nossa está falando dos judeus. O anjo que está falando com ele é o anjo que trata com relação à nação de Israel. E aí Daniel fala que ele vai tirar o sacrifício contínuo e vai tentar profanar a fortaleza nossa. Ora, Daniel é um judeu, Daniel não é romano. A fortaleza dos judeus é o Monte Sião, a cidade cercada por Davi, pelos muros que cercaram Sião. Certo? Porque Davi ele foi edificando, diz o texto de Samuel, Sião, e fazendo a muralha que cercou a cidade e tornou ela uma fortaleza. Em Miqueias ela é chamada de filha de tropas por conta disso. É tudo Israel, gente. Não tem nada a ver com o Vaticano. Nada a ver com o Vaticano. Nada a ver. Nada a ver. Parece, mas não é. É. O Vaticano que tenta rogar para si o título de cidade eterna, cidade amada, mas Deus nunca deu isso para ele. Na verdade, tem uma fala católica, né? Com respeito aos irmãos católicos aí. Mas tem uma fala que fala assim: mas é que nós somos a igreja começou em Roma. Mas que Bíblia que vocês lêem que a igreja começou em Roma? Pois a igreja começou em Jerusalém. Pois é só ler a Bíblia. Jerusalém começou tudo. Em Jerusalém começou o reinado terreno de Deus por meio de Davi. Depois começou a descida do Espírito Santo e a formação da igreja. E por fim vai ser o lugar onde vai começar o reino milenar. Tudo é Jerusalém. Tudo é Jerusalém. Para lá se voltam todas as coisas no tempo do fim, gente. E é interessante você, mas não é nada, aquela cidade lá é um nada. É porque o Senhor escolhe nadas mesmo. Deixa eu só dar um dado aqui interessante. O irmão Dave Hunt, naquele documentário dele, Israel, o Islã e o Armagedon. Vale a pena você assistir, tá? Anote aí. Assista depois. Israel, o Islã e o Armagedon. Tá dublado, inclusive. Você pode achar no YouTube. Que documentário fantástico, fantástico. O irmão David Hunt fala o seguinte nesse documentário. Embora Munique, Moscou, Berlim, Nova York, Roma sejam cidades importantes do ponto de vista cultural e econômico, não é com elas que as finanças da ONU mais se preocupam. Ele disse o seguinte: a ONU gasta 1/3 de todo o orçamento global que ela tem apenas com a cidade de Jerusalém. Não deveria ser Nova York? Tem tantas cidades importantes no mundo para ela distribuir tudo que ela tem, né? De orçamento. Gente, Israel é um país menor que o Sergipe brasileiro. Pequenininho. Jerusalém é uma cidadezinha dentro de Israel. Mas embora Nova York seja o centro econômico do mundo, embora Moscou seja a poderosa cidade imperial dos czares, né? Dos russos, historicamente, embora Berlim seja a grande cidade da Alemanha, embora Tóquio, no Japão, seja tão importante do ponto de vista da população ali da Oceania, Xangai, né? Pequim, na China, a China como uma potência econômica, não é com essas cidades que a Organização Mundial, né? As Nações Unidas, né? Gasta o seu orçamento. 1/3 do seu orçamento é dedicado só à cidade de Jerusalém. Tal é o peso dessa cidade no mundo. Por que ela é tão pesada? A profecia de Zacarias já dizia: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Sabe por quê? Porque os conflitos mais importantes da história estão ali. E você chega lá na cidade e fala: o que tem aqui? Tem nada. O que tem lá? Do ponto de vista de alguma coisa de relevância, nada, mas lá está. Mas lá parece um sítio, vamos dizer assim, comparado com esses grandes centros, é um sítio lá. Não tem economicamente nada. Culturalmente, nada. Agora, por que é tão pesada? Por conta do ponto de vista religioso. E a religião é o que domina o centro da existência humana. E nenhuma cidade, do ponto de vista religioso, é tão pesada quanto ela. Sabe por quê? As 3 maiores religiões do mundo têm sua sede ali. O islamismo não, mas ele faz de Jerusalém talvez a segunda cidade mais importante da sua tradição religiosa. Né? Eles têm Meca, Medina e Jerusalém. Porque os judeus têm ali o lugar do trono de Davi. Né? Ali também está a promessa feita a Abraão. Né? De que
através do trono de Davi, Abraão e os seus descendentes seriam herdeiros do mundo. Ali também está, né, para os cristãos, o lugar onde o seu Senhor foi crucificado. Então, judaísmo e cristianismo dão importância a esse lugar. E os islâmicos, os maometanos, eles dizem que foi dali que Maomé ascendeu ao céu. Né? Então, veja, as 3 maiores religiões do mundo têm ali sua convergência. Não é para menos, né, gente? Então, por isso, é a cidade pesada de todas as nações. Jerusalém é o que vai decidir o fim de tudo. E como diz o adágio, aquele que controlar Jerusalém, controlar o destino do mundo no tempo do fim. Porque é para lá que converge tudo. Aí fala que ele vai fazer isso e vai colocar a imagem da abominação desoladora. É disso que Jesus está falando. Por isso que o capítulo 24, versículo 15 fala: quem lê, entenda. E Cristo jogou o cumprimento dessa profecia para o futuro. Ele não disse que a antiga Epifânia cumpriu ela. Ele não disse que Daniel já está cumprido e tudo já acabou. Então, gente, é isso que a gente tem que atentar. Esse é o tempo do início da tribulação. E é tão sério isso que Cristo diz o seguinte: quando vocês virem isso acontecer, fujam. Os que estiverem, fujam. Porque acabou o tempo. A partir dali só tem mais 3 anos e meio. Amanhã já o pau pega. Tipo assim, você viu acontecer isso, então amanhã o negócio já vai estar pegando. Então fuja na hora. Eu particularmente creio que vai haver um arrebatamento de um grupo de irmãos vencedores antes. Mas mesmo assim também eu pouco creio que eu vou fazer parte dele, né? Então, quer você seja um pós-tribulacionista como o Gui, ou você seja alguém que crê no arrebatamento dos vencedores como eu, a verdade é que a maioria de nós vai ficar. Né? Porque para ser vencedor não é fácil não, viu, gente? Eu tô jogando sincero aqui a real, embora eu quero ser um vencedor, mas eu sei que não é fácil. E como a maioria vai ficar, a questão é, quando você vê a abominação desoladora, saiba que o tempo acabou. O templo vai ser posto de pé, vai ser profanado, vai ser maculado pela presença do Anticristo Santo dos Santos, ele vai colocar a imagem dele lá e depois ele vai pilhar o templo. É isso que está aí profetizado em Daniel. E por que é a abominação desoladora? É isso que Paulo fala. É isso que Paulo fala. E Apocalipse 11 que a gente leu também. E por que é chamado abominação desoladora? Porque, primeiro, a abominação é um ídolo. Mas por que fala desoladora? Ou que traz desolação? É porque através dele colocar a imagem lá exigindo adoração, e essa adoração suscitar um problema de guerra, o anticristo, por causa disso, vai trazer a desolação sobre o templo e a cidade. Quando as pessoas se negarem a adorar a imagem do anticristo, ele vai trazer a desolação profetizada. Então, é a imagem da abominação que traz a desolação. Entendeu? Ele vai deixar a cidade e o templo em uma condição desolada. Que hora que é agora, Gui? Nós vamos continuar um pouco mais? Dá pra ir mais? Quanto tempo tá? Agora é 10h30. Nós começamos. 1 hora de live foi. 1 hora de live. Vamos mais meia hora, então, e a gente para, tá? Agora eu vou fazer uso do comentário do nosso irmão Gouveia nesse livro, tá? Vou ler aqui uns minutinhos, depois eu vou falar um pouquinho e recomendar de novo a obra aqui. A fuga e a tribulação. Esse é o comentário dele dos versículos 15 até o 22. Né? Parte 1. A parte 1 é com relação a essa desolação de que falou, abominação de que falou o profeta Daniel. O restante da parte judaica da profecia é voltado para o tempo do fim. Esse período, como os judeus o conheciam através dos profetas, seria de grande sofrimento e aflição para a Judéia e Jerusalém. O sinal da destruição do templo, da vingança do sangue derramado dos profetas e santos, e o estabelecimento da abominação da desolação no templo. É o estabelecimento, perdão. É o estabelecimento da abominação da desolação no templo. Mas o que é a abominação? Citada em Mateus 24:15. Muitos estudiosos respondem que são os estandartes romanos. E, de novo, o erro do preterista, que fala que Mateus 24 equivale a Lucas 21. Ah, porque lá Lucas 21 fala que o exército romano ia cercar a cidade. Gente, mas o exército romano não colocou uma imagem dentro do templo. Estude a história. Veja lá as guerras dos judeus de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século. Ele vai dizer que Roma cercou Jerusalém, mas ele nunca menciona Roma colocando uma imagem dentro do templo. Então Lucas 21 está falando
do cerco de Jerusalém no ano 70. Agora, Mateus 24:15 está falando do tempo do anticristo. São coisas diferentes. Então o governo está dizendo aqui que, embora muitos digam que é o exército romano, essa abominação seja os estandartes romanos, né? Aqueles mastros de guerra romano, Roma nunca introduziu aquilo dentro do Santo dos Santos. Muito menos exigiu adoração para aquilo. Como uma imagem. Como uma imagem. Mas estes eram muitos. E aqui, a abominação é uma só, está no singular. A abominação. Não as abominações. Interessante, né? E eles só permaneceram no lugar santo depois que o templo foi tomado e a fuga tornou-se impossível. Né? O significado da abominação é um ídolo. Por exemplo, vamos lá em 1 Reis capítulo 11, versículo 5. 1 Reis 11? 1 Reis capítulo 11, versículo 5. E ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Uhum. Essa palavra repugnante é a mesma que no hebraico é traduzido abominação. A abominação dos Amonitas. Certo? Por quê? O ídolo é chamado de abominação. Abominação é uma coisa que te causa total repulsa e desprezo. Por que Deus chama de abominação o ídolo? Porque é uma loucura. Um ídolo é um objeto, como diz Isaías 24, que um homem vai e pega a madeira na floresta. De uma parte ele faz um fogo para se aquecer e para cozinhar. De outra ele faz um ídolo. Aí ele pega essa madeira que ele esculpiu, portanto que ele tem mais vida que ela, ele tem mais poder de inteligência, de qualquer coisa que ela. Ele que fez ela, ele se prostra diante dela falando: salva-me porque tu és meu Deus. Deus fala assim: ô estutice, ô loucura! Jamanta. Será que não dá pra ver que você que fez essa coisa? Como é que essa coisa pode ser seu Deus que te fez, se você foi que fez ela? Abominação, repulsa total, divina, porque você está trocando o Deus verdadeiro, a quem você deveria se prostrar, por a loucura da sua própria cabeça, expressa numa imagem de pedra, de pau, de ferro, sei lá do que. Então Deus chama isso de abominação. É um pecado terrível. É você trocar o único Deus verdadeiro por uma coisa que não pode nem se mover. Você mesmo se inventou. Que você mesmo inventou, que você mesmo criou. Que tem boca, mas não fala, como diz o Salmo 115. Que tem olhos, mas não vê. Que tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Loucura. Então, por isso, o ídolo, na linguagem bíblica, é chamado de abominação. Tem um outro texto que ele cita aqui também, que é no mesmo texto, na verdade, aí, capítulo 11, versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Para Camus, o repugnante deus, para Camus, a abominação de Moabe. Abominação de Moabe. Então, a abominação que traz a desolação é o ídolo que vai fazer com que os judeus entrem numa desolação terrível. Tanto pelos apóstolos que vão adorar, como pelos aqueles que vão rejeitar e vão sofrer perseguição. Os apóstolos que vão adorar, Deus vai permitir que o anticristo assole depois a cidade como um castigo. E os que não vão adorar vão ser perseguidos de todo jeito, porque o anticristo vai persegui-los e destruir a cidade. É interessante porque em toda a história bíblica, o homem ele foi advertido por Deus sobre a idolatria, foi julgado tudo por adorar ídolos, só que ídolos que eram a imagem de bicho. Sim. Na maioria de bichos, né? De animais, ou de híbridos, ou de anjos. Só que nos últimos dias, o ídolo que será levantado será uma imagem do próprio homem. Do próprio homem. É o ápice do hedonismo, né? É um negócio assim, tipo, um ídolo com imagem de homem. Uhum. E agora com o elemento da sobrenaturalidade de conferir fôlego de vida a essa imagem. Que vai ser, de certa forma, vai ser um ídolo que responde. Que consegue falar. Né? Para parecer quebrar a maldição colocada sobre a abominação no Salmo 115. Mas, veja. Então, quando fala a abominação, é a repulsa de Deus diante
Olha que benção, minha Olha esposa, só. gente. Essa aqui é... Você vê? Isso aqui é só porque o Dani tá aqui, viu? Que nem disse a irmã Marlene ontem. Ela trouxe, a irmã Marlene falou assim, nossa, só porque o Dani tá aí. Porque quando o Gui é só o Gui, é na água. Esse Gui é uma figura. Obrigado, Ju. Então, muito bom. O ídolo é a abominação. Quando fala da abominação, então, no lugar onde não deveria estar, é a imagem do anticristo colocada no lugar onde não deveria. Esse ídolo é, creio eu, nada mais do que lemos no Apocalipse a imagem da besta ou a estátua do anticristo, a qual pode muito bem ser chamada de abominação da desolação, pois sua construção é o sinal para a destruição de Jerusalém e para a ira de Deus. É o sinal, quando essa imagem for colocada ali, com o apoio dos falsos judeus, né? Dos judeus que são só de sangue e não de coração. O Deus, aquilo é o sinal de que a repulsa de Deus está sobre aquela cidade. Porque eles trocaram o Deus verdadeiro. E agora não só trocaram, como nas outras vezes idolatrando, mas com consentimento permitiram que uma imagem fosse colocada no lugar santíssimo. E que o próprio anticristo se autodeificasse, se considerando Deus. Agora o castigo vai cair sobre a cidade. Deus vai retirar sua proteção. E os exércitos do anticristo, por causa do tumulto que vai ser causado. Porque nós temos que lembrar também que as duas testemunhas vão estar profetizando nesse período. E os exércitos do anticristo então vão entrar na cidade, vão pilhar a cidade, vão destruir o templo e perseguir a nação judaica. Perceba que o Senhor nunca deixa as pessoas sem uma voz profética, sem chance. Uhum. Que até quando o bicho tá pegando, tem lá duas testemunhas que também fazem sinais. Sim. Né, que também respondem de uma maneira miraculosa, né, mas como representantes de Deus. Sim. E os homens vão escolher se sujeitar e obedecer à mentira, né? Uhum. Exatamente. Então chegou essa hora. É o sinal de que a ira de Deus deve cair sobre a cidade. Né? Não apenas isso. O anticristo é o desolador. Ah, tem outra coisa aqui, ó. O desolador da profecia de Daniel 9:27. Quer ler lá, o Daniel 9:27? Claro. Então, ele tem uma imagem que traz desolação, certo? Por causa dessa imagem, a desolação do castigo de Deus vai vir sobre a cidade. Mas, por outro lado, o próprio anticristo é chamado de o desolador. 9:27? Isso. Vai dizer assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Sim. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Sim. A minha versão, um pouquinho diferente da do Gui, seguindo mais um pouquinho o hebraico aqui, conforme o irmão Gouveia fala, deixa eu até ler aqui Daniel na versão. Daniel 9:27. 9:27. Olha como é que está colocado aqui, ó. Vamos lá. Daniel. Essa textual ela é um pouquinho difícil, porque a ordem dos capítulos dela é um pouquinho... Aqui. 9:27. E por uma semana confirmará o pacto com muitos. A metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Depois, com a multidão das abominações, virá o desolador. Presta atenção. Com a multidão de abominações, virá o desolador. Lá em Daniel 11, está falando da abominação que traz desolação. A gente está vendo que isso é a imagem do ídolo, que vai fazer com que o juiz de Deus venha sobre a cidade e vai fazer também com que o anticristo persiga a cidade com permissão de Deus por culpa do pecado dos judeus. Certo? Beleza. Ali é o ídolo. Mas aqui, a textual, seguindo um pouco mais o hebraico, eu conferi a tradução do Pember, do hebraico, de fato fala de abominação, a asa das abominações vindo sobre elas o desolador. Aqui menciona um desolador vindo no meio de abominações. Aqui não é só uma desolação feita pela abominação. É um desolador vindo no meio de abominações. Aqui então já muda. Aqui está falando que o anticristo é um desolador que virá. Um destruidor. No meio de abominações. Sabe o que é isso, gente?
Quem quiser mais detalhes sobre isso, leia As Grandes Profecias, volume 2, de Pember. Mas nosso irmão Pember, estudando esse assunto, mostrando que como o Gouveia mostrou aqui, que o ídolo é chamado de abominação, mas também os demônios que estão por trás dos ídolos também são chamados de abominação. Tem outros textos dentro da Septuaginta que mostra que ídolos e demônios são chamados de abominações diante de Deus. O ídolo porque, como a gente está falando, é a loucura de trocar Deus por um pedaço de pau e ferro. O demônio porque é aquele que manipula a pessoa para fazer isso, para por trás do ídolo o demônio receber a adoração. Que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21, né? Que as coisas que são oferecidas aos ídolos, na verdade, são oferecidas aos demônios. Os demônios são que manipulam as pessoas para irem após os ídolos, porque eles querem ser adorados. Então eles manipulam as pessoas a adorar os ídolos para que por trás dos ídolos eles sejam cultuados. Agora, que interessante que Daniel 9, 27 fala que o anticristo é um destruidor que virá no meio de abominações. O que isso significa? Lembra que em Ezequiel capítulo 1, quando a glória de Yahvé, né, o Messias, que é a própria Shekinah de Deus, em Ezequiel 1 é visto que essa glória, esse homem, aquela aparência de homem sobre o trono, ela estava colocada sobre carros, sobre um carro de rodas girantes com seres viventes. Isso está no capítulo 1. No capítulo 9, essa glória sai de dentro da casa, volta para o céu e os seres viventes seguem. Né? A glória se eleva da terra indo embora. Capítulo 9. Primeiro ela sai da casa, para na porta da casa, depois ela vai até fora da cidade, para no vale, do vale ela sobe a montanha das oliveiras e depois vai para o céu. Isso capítulo 9 capítulo 10 de Ezequiel. Só que no capítulo 43 é dito que na segunda vinda do Senhor, Ezequiel olha, ele vê o templo. Não o templo que vai ser profanado pelo anticristo, mas o templo do milênio. O templo que o próprio Messias vai construir. E ele vê a glória do Deus de Israel voltando para dentro da casa. E do jeito que ela partiu, ela volta. E ela vai voltar no meio dos querubins, dos seres viventes. Irmãos, que coisa linda vai ser quando o Senhor Jesus, o Messias, voltar. E o povo judeu arrependido vê-lo. E ele vindo entre os seres viventes, entrando dentro da casa. Isso vai acontecer. Ezequiel profetizou isso. Só que o anticristo, para fingir ser Cristo, o que ele vai fazer? Muito provavelmente, segundo o irmão Pember, por causa dessa expressão aqui, o desolador no meio das abominações. Para fingir ser Cristo, você lembra que os fariseus pediram para Jesus, dizendo que se ele fosse o Messias, para ele fazer um sinal vindo do céu? Uhum. Queremos ver da tua parte um sinal vindo do céu. Jesus se negou. O anticristo vai ser o tipo de cara que quem pedir sinal vai ter. Não é? Uhum. Jesus não fazia sinal para aparecer. Ele fazia para transformar a vida. Ele vai ser o exibido, né? Agora o anticristo não. Ele vai fazer para chamar atenção para ele. E o sinal que os fariseus pediram, que Jesus se negou de fazer um sinal vindo do céu, o anticristo vai fazer. Muito provavelmente, como o texto coloca aqui, ele é o desolador, o destruidor que estará no meio de abominações. Mas aqui abominações não pode ser ídolo só. Porque ele já vai ter colocado o ídolo dele lá. Aqui abominações são os próprios demônios. Então o que indica aqui claramente é que o anticristo vai se fingir ser Cristo, porque Ezequiel profetiza que o Cristo vai vir no movimento de descensão entre querubins, entrando dentro do Santo dos Santos. O anticristo, para fingir ser Cristo, ele vai ser sustentado no ar pelos demônios, levitando, e ele vai entrar dentro do Santo dos Santos exigindo adoração, sabe como? Porque aqui o momento de Daniel 9 é antes do momento de Daniel 11:32. Primeiro o anticristo vai entrar dentro do templo, vai se proclamar Deus. Depois ele vai construir a imagem dele, a abominação que traz desolação, e vai ordenar que adorem ela. E depois ele vai destruir o templo. Aqui em Daniel 9, está falando do momento que ele vai entrar no templo, não no momento que ele pôs a imagem lá. É antes. Primeiro ele entra no templo, certo? Tá dando para entender a sequência, gente? Primeiro ele entra, exige adoração, depois ele constrói a imagem, depois ele pilha o templo. Essa é a ordem. É interessante porque os judeus só vão dar adoração para ele, né, aqueles falsos judeus, às vezes até olhando para a escritura, porque a escritura fala sobre Jesus como... Exatamente. Porque aqui, o que vai acontecer? Fala, virá o assolador, ele está vindo para entrar no templo. Virá o destruidor. Mas como que ele vai vir? Entre abominações. Entre demônios e anjos caídos, que vão fingir
no anticristo aquilo que os serafins e querubins vão fazer em relação a Cristo. Assim como o Messias vai vir sobrenaturalmente, cheio de pleno de glória e poder, entre os seres viventes, entrando dentro do templo do milênio, conforme Ezequiel profetizou no capítulo 43, o anticristo, para copiar Cristo e fingir ser Cristo, ele também vai vir, e por isso que muitos judeus vão adorá-lo. Simula a profecia. Ele vai vir, irmão, sustentado por espíritos caídos, abominações. Ele virá para dentro do templo desse jeito, muito provavelmente flutuando no ar, levitando, como alguém que está vindo do céu. Você está entendendo? Eu não sei como é que isso vai ser feito, mas ele pode, por exemplo, ordenar que os poderes malignos de Satanás, porque Satanás vai dar todo o poder para ele, de acordo com Daniel 8, ele vai chegar até mesmo a abalar anjos do céu com esse poder. Todo o poder de Satanás vai ser dado a esse homem. E ele vai vir fingindo ser Cristo, sustentado entre abominações. Virá o assolador entre as abominações. É assim que ele vai entrar no templo. Para copiar a imagem do Messias entrando no templo do milênio. Talvez flutuando no ar. Talvez imantado de um certo brilho, de esplendor, provocado por esses anjos caídos, esses demônios caídos. Olha, ele fez uma pergunta boa. Perguntou assim, mas na Torá, né, no livro dos judeus, não fala sobre anticristo? Eles não vão ver essas coisas? Então, gente, mas é isso que eu tô falando. Aí falou de Cristo, eles não viram? A Torá fala de Cristo, eles não enxergaram Cristo. Outra coisa, o anticristo está copiando Cristo. Você tá entendendo? Ezequiel 43 profetiza que o Cristo, o Messias, a Shekinah visível de Deus encarnado, o homem que é a glória de Javé. De acordo com Ezequiel, quando Ezequiel vê aquele homem sentado no trono entre os seres viventes, ele fala, esta era a aparência da glória de Javé. Tiago, capítulo 2, diz que Jesus Cristo é a glória. Essa é a tradução literal também. Hebreus 1,3 diz que ele é o esplendor da glória do Pai, o Messias. Então, ele é a Shekinah encarnada. E o diabo vai imitar certo? isso. Tem até a Trindade, né? Isso, e como no capítulo 43 diz que quando ele for entrar no templo refeito, quando for começar o milênio, ele vai vir entre os seres viventes, assim como ele partiu. Na visão de Ezequiel, ele vai voltar. Cheio de esplendor e glória, cercado de querubins e serafins. Vai entrar no templo. Vai ser dada a ordem, levante a porta as vossas cabeças, levantem-se para que entre o Rei da Glória. E os judeus vão abrir, e ele vai entrar numa procissão com o seu povo, entre querubins e serafins. Assim é visto a visão de Ezequiel 43, leia lá. Só que o anticristo, de acordo com Daniel, vai tentar copiar isso. E os judeus idólatras falsos, que são judeus apenas de carne e sangue, mas não de coração, vão concordar em adorá-lo a hora que vê ele flutuando. Talvez com um certo esplendor falso produzido por demônios e anjos. E entrando de forma sobrenatural, por um outro poder que o ampara dentro do templo, eles vão dizer, é o Messias profetizado. Porque também ele está fazendo o sinal que os fariseus pediram e Jesus se negou. Tá, só que tem uma outra coisa aqui, irmãos, que tem que ser entendido. Nessa mesmo, essas coisas, que é a resposta de Jesus, além do anticristo, tem os falsos cristos. Que não é o anticristo, mas são falsos messias também, né, Dan? Exato. Que já estão no mundo, que o João fala, né? Porque às vezes, senão, fica falando, é ele. Mas são falsos messias, são falsos cristos, eles dão, né, de certa forma. Mas, às vezes, porque senão a gente fica emocionado e acha que não é ele. Não, mas tem os falsos cristos. E parece que essa questão do anticristo final copiar Cristo dessa forma é uma coisa que não é só para o tempo do fim, ele já faz isso na história muitas vezes. Você tem uma história contada por Clemente de Alexandria nos escritos dos pais da igreja, falando sobre e também Irineu fala isso no Contra a Heresia. Eu estou terminando de ler esse livro agora. Ele fala de Simão o Mago, aquele Simão que Pedro encontrou lá junto com João, pedindo por dinheiro comprar o poder do Espírito Santo, né? Por isso que a simonia é comprar dom de Deus com dinheiro, né? É daí que vem o termo simonia, comprar as coisas de Deus com dinheiro. Simão, segundo a história, ele foi para Roma depois. E ele fundou uma seita tão diabólica que foi o que deu origem a todo o sistema gnóstico que veio depois. O germe do gnosticismo já tinha começado, mas a sistematização disso foi Simão o Mago que fez. E em Roma ele teria
se feito passar por Cristo, prometendo que ele voltaria para o lar dele. Ele começou a ser levitado no ar, flutuando. E a multidão romana começou a adorá-lo. E Pedro estava na cidade, segundo conta Clemente. O apóstolo Pedro já estava em Roma nessa hora. E quando os irmãos contaram isso para Pedro e a multidão falou que era para Pedro ver o que estava acontecendo, então Pedro orou falando assim: se eu sou apóstolo de Jesus Cristo e realmente enviado por Deus, ordeno que os demônios que sustentam Simão no ar o soltem e que ele caia. Mas que não morra, mas seja exposto a ridículo, para que não profane o evangelho de nosso Senhor. Quando Pedro acabou de dar essa ordem, Simão despencou igual uma jaca lá de cima, caiu, quebrou a bacia, foi exposto a ridículo e acabou sem nada a seita simonita. Mas parece que Satanás está sempre querendo levar o homem, certo? E com esse sinal, você vê já alguns mágicos no nosso período de agora também prometendo levitação, prometendo flutuar, e sempre com esse tipo de coisa, de fazer algum sinal que vem do céu. E concordamos que o diabo imita muito mal Deus, né? Porque, na verdade, ele não consegue imitar, pois ele faz o contrário, pois ele tenta imitar e faz o contrário. Pois Jesus nunca fez nada para se exibir, por exemplo. Uhum. O cara vai imitar para se exibir. Uhum. Então, agora, isso aí, como Jesus negou fazer isso no tempo dos judeus e o anticristo vai fazer, vai ser o que vai pegá-los. Então, entre as abominações, virá o desolador. Certo? Então, por um lado, a abominação desoladora é a imagem dele. Por outro lado, ele é o desolador que está entre abominações antes de levantar a imagem. Eu acho que é bastante coisa, né? Eu não sei, acho que já deu tempo. Já tá dando já. Já tá dando, né? Acho que a gente pode parar por aqui. Deixa eu só terminar esse parágrafo. E a gente termina aqui hoje essa parte. E depois a gente continua na próxima live, tá? Vai ter uma sequência porque é bastante coisa. Então o anticristo é o próprio assolador de Daniel 9:27 e o Abaddon ou Apolion do Apocalipse capítulo 9 versículo 11. Então aquele anjo que sai do abismo lá controlando os gafanhotos endemoniados é o destruidor, que é o desolador de Daniel, que é o anticristo. Portanto, o ídolo, que é a representação do desolador, bem pode ser chamado de abominação da desolação. A palavra no verbo é usada mais uma vez com respeito ao ódio que todo judeu sente pelos ídolos. Por isso que Romanos 2, versículo 22 diz: tu, falando dos judeus, Paulo está falando para os judeus, tu abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Está falando que o judeu falso faz isso, né? O judeu que não é judeu de coração. Ele diz que odeia o ídolo, mas se ele puder receber um dinheiro de dentro do templo daquele culto, ele tentava se beneficiar. Mas aqui, o interessante é que Paulo usa a palavra abominar para ídolo. Tu abominas os ídolos, ou seja, você vê a loucura da idolatria. Então, a palavra abominação está ligada a ídolo. Ídolo diz respeito a uma imagem do anticristo feita, colocada no lugar que não deveria. Por outro lado, o anticristo é o próprio assolador que virá entre as abominações. E esse é o período que marca o início da grande tribulação. Então, a grande tribulação, vamos dizer assim, que como a gente fala, o que acontece na grande tribulação? A grande tribulação é um tempo que é o governo de um homem perverso terá sobre a terra. Sim. Então a gente poderia fazer, o que é a grande tribulação? É o tempo em que um homem perverso, o homem da perversidade, né? O filho da perdição, governará sobre a terra. Ele é uma imitação de Jesus que faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E tenta receber a adoração que só é devida ao Senhor. E o ponto, irmãos, é que essa é a hora que vai manifestar o que está realmente nos corações. E ele é um estilo de líder que talvez é um líder que o homem sempre esperou, né? É o ideal de todo homem. O homem não quer um super-homem ideal? Nietzsche não falava disso? Do super-homem? O grupo verdadeiro dos X-Men verdadeiro do Charles Darwin não falava da experiência evolutiva do homem se tornando cada vez mais melhorado? Tanto na filosofia como na ciência você tem esse conceito do snobismo cronológico, como disse C.S. Lewis, se ficou para trás é porque não presta, nós estamos sempre melhorando. Então, vocês vão ver onde vai dar essa melhora. A melhora do homem sem Deus é o homem 666. É o homem. Degradado. Degradado. Trevoso. Rebelde. Abominável.
que caminha para a destruição. É isso que Deus está provando com o tempo da grande tribulação. Que eu e você, se você ainda não fez a escolha, se defina. Porque eu já fiz a minha. E eu sei, e eu estou bem certo, nós, né, Gui, podemos dizer isso, estamos bem certo de que ele é poderoso. E nós sabemos como vai terminar essa história. Mas que você, se você não fez a sua escolha ainda, faça. E não se deixe enganar pelo paradigma da serpente. A serpente falou. Deus também falou. Quem estava falando a verdade? A hora da provação que vai experimentar os que habitam sobre a terra vai manifestar todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos parar por aqui? Amém. A gente continua no próximo vídeo, né? Nós não sabemos quem é o anticristo. Uhum. Mas nós sabemos quem é Cristo. Jesus de Nazaré. Sim. e nós sabemos, conhecemos o verdadeiro e reprovamos o mentiroso, né? O maligno, né? Então nós sabemos, a Bíblia diz pra nós, a gente só não sabe a máscara, que nem diz o Antônio, né? O que vai ser vestida. Sim. Mas porque nós sabemos bem quem é o anticristo. E tudo que ele vai fazer. A gente só não sabe qual que é o rosto. Vocês acham que isso tudo vai acontecer ainda nessa geração? A irmã perguntou, vocês acham que isso tudo vai acontecer ainda nessa geração? Mas isso o quê? Todas essas coisas que a gente está estudando? A manifestação do anticristo. Para mim não tem dúvida. Eu não consigo ver o negócio durando, eu indo pro caixão e isso não ter acontecido. Claro que eu posso morrer amanhã, né? Não sei. Tô dizendo assim, eu envelhecendo e morrendo no caixão e isso não ter acontecido ainda. Não tem condição, não tem condição. As imagens da Igreja Católica podem ser considerados ídolos? Podem, mas outras coisas também podem. Porque o campo da idolatria é muito vasto, né? É qualquer projeção física de uma coisa que no seu coração trocou o Deus verdadeiro. Tá no lugar de Deus, né? Já virou um ídolo. Mas a forma mais grotesca, direta e específica é o ídolo que você se prostra. Podem sim. Amém, irmãos. Vamos orar aqui então. E é isso. É isso. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra. Sim. Obrigado porque o Senhor não nos deixa enganados. Verdade, né? Pai. Nós, de fato, nós tateamos essas coisas. Nós não sabemos se estaremos aqui, Senhor, ou não. Se viveremos mais 5 ou 10 anos, nós aqui mesmo, Senhor. Não sabemos nem do dia de amanhã, nós. Sim. Mas nós temos uma certeza que nós temos o Senhor. Amém. Né? O Senhor já foi revelado para nós, o Messias foi, o Cristo foi revelado. Amém. Né? E sabemos que o homem mau vai se levantar, mas só para cair, Senhor. É verdade. Né? Para ser derrubado. Então, o Senhor é quem reina sobre nós, o Senhor é quem nos governa. Sim. Senhor, nós sabemos que... e nós não tememos, Senhor, a grande tribulação, Senhor. Né? Se vamos subir ou não, essa é uma outra questão, mas nós não tememos por quê? Porque nós sabemos que o Senhor já está lá. Amém. De certa forma, onde nós estivermos, o Senhor disse que estaria conosco. Amém, Senhor. Então, assim, é bom saber que o Senhor já está no amanhã. Sim. Assim como a gente lembrava ontem, o Senhor já estava na cova dos leões. Verdade. O Senhor já estava na fornalha. O Senhor, de certa forma, já estava sobre as águas no meio daquela tempestade. Sim, o Senhor sempre estava na tribulação antes da gente chegar mesmo. Amém. Então, como diz o salmista, nós podemos dizer que ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, Amém. não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco, Senhor. É verdade, Pai. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Amém. A Sua palavra nos guia, Senhor, né? Sim, Senhor. O Seu Espírito nos mantém de pé. Amém. Então nós agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, nos agradecemos por essa comunhão, abençoa cada irmão que esteve aqui conosco ao vivo, cada irmão que está vendo agora essa gravação posteriormente. Sim, Senhor. E, Senhor, que o nosso coração possa desejar Te conhecer melhor, Amém. mais da Sua palavra, mais do Seu amor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, antes da gente ir, só fazer mais uma propaganda aqui. Se você quiser estudar esse assunto, aqui eu só tô lendo pedacinhos, tá? Mas eu tava essa semana conversando com o irmão Jairo, Jairo Santos lá, que é o irmão que traduziu o irmão Christian Shen, e ele falou pra mim, eu tava falando de uma obra do Penton, né? Ele falou assim, cada frase do irmão Penton parece que tem um livro todo dentro dela, né? E a mesma coisa eu digo com relação aqui ao governo, né? É muita coisa pra gente poder falar, dali pra gente ficar fazendo lives. Nós vamos fazer várias aqui, não sabemos até onde o Senhor vai nos guiar, mas se você quiser estudar de forma detalhada, adquira essa obra, tá?
A Profecia do Monte das Oliveiras, de Gouveia. É o melhor estudo de Mateus 24, 25 que você vai ter lido. Eu garanto para você. Eu tô falando isso aqui porque eu já li muita coisa de muitos outros homens de Deus, sérios, eruditos, estudiosos, mas nada igual isso aqui. Tá? E você pode encontrar isso na editora Escriba, na editora Escriba do Reino. Você pode, no link aqui da bio, no Instagram, né? Você vai ter lá o Linktree, aí tem lá a loja da editora, e você pode fazer o pedido, tá? Da versão impressa do livro, a versão EPUB, você pode escolher e fazer a sua aquisição. Tá? Não perca tempo, invista. E outra coisa que eu queria indicar para os irmãos, né, que a gente já falou ontem também, né, Gui, é o projeto da tradução do comentário de Apocalipse de Robert Gouveia, de 3.000 páginas na edição inglesa, que vai ficar com 6 volumes de 500 páginas cada um, em capa dura, versão luxo. Tá? Tudo que nós estamos falando aqui, de certa forma, está nesse livro. Não. Do que nós estamos falando nas lives aqui. Isso. Então, só nesse livro desse irmão, imagine 3.000 páginas. Esse livro aqui tem quantas páginas? 200. Imagine esse volume que é de 3.000 páginas, irmão. Esse aqui tem 210 páginas. Isso aqui daria para você ficar estudando um ano inteiro, sem parar, até você compreender tudo. Eu não estou exagerando, porque a coisa é muita informação mesmo. Só os trechinhos que eu li aqui já dá para você ver o nível da coisa. Né? Ele tem gráfico, tabelas aqui dentro, muito precioso. Tá? O irmão Gouveia, o Spurgeon dizia dele que ele escreveu 100 anos antes do seu tempo. Né? Chegaria o dia em que a igreja conheceria os seus escritos como ouro do tipo mais fino. E também essa obra dele de Apocalipse, por que nós estamos falando? Porque é a melhor obra em extensão, em profundidade, erudição que vai vir para a igreja brasileira. Ó, pra vocês entenderem melhor, esse livro não tem no português. Não tem, só no inglês. Tá? Então, os irmãos estão fazendo um trabalho de tradução, né? Foi contratado tradutores, né, Dani? Isso, tradutor, diagramador. Então, se você comprar, você vai estar financiando a sua aquisição na versão luxo, box, capa dura, e nos ajudando a colocar essa obra em português. É o maior ganho no estudo de profecia que você vai conhecer. Não tem nada igual. Então, se você quiser participar, me procure, tá? No meu WhatsApp, pode pegar meu número e falar comigo, tá? E a gente vai conversar com você para colocar você também fazendo parte do grupo. Nós já estamos com 170 irmãos quase que estão participando, né? Nós temos a meta de alcançar no mínimo 350, no mínimo. Então não perca a chance, não faça a sua aquisição. Claro que depois você pode adquirir isso, sair em versão brochura, mas a versão em capa dura, a versão luxo, e nos ajudar é o momento agora, tá bom? A obra é para ser lançada no ano que vem. E o valor da... O valor total é 480, mas eu sei que 480 pesa se for pagar de uma vez. Só se você tiver dinheiro. Eu, no caso, não tenho, nem o Gui. Então nós estamos pagando parcelado também. Eu também estou no projeto, tá? E você pode fazer até em 8 vezes de R$60, tá? Para mais informações, podem me procurar. O telefone, não sei se dá para deixar ali, mas é o 18. Deixa eu pôr aqui, ó. É 18... Peraí. 18... 981... 11 84 71. Né? Procura aí nesse número e fale comigo, tá bom? E nos ajude, né? Só o Senhor para dar o galardão a cada um de vocês que vierem a participar, porque talvez é a maior contribuição ao estudo da profecia bíblica que esse país vai conhecer. Não estou exagerando. É porque é de fato. Se você pergunta para os grandes estudiosos de escatologia bíblica aqui hoje no Brasil, poucos conhecem. Alguns que estudam mais conhecem Scofield, né? Ou conhecem... quem que eu poderia citar aqui como referência? Algum outro estudioso de escatologia? Quase não tem. Pember, né? Alguns conhecem o Pember, né? Alguns. Mas quase ninguém conhece Darby, né? Kelly... Lang, Gouveia, esses autores não são conhecidos, eles são profundos demais. Então, trazer essa obra, irmãos, é de um ganho que você não tem ideia. Eu ouso dizer que só na eternidade você vai conhecer o valor disso. Então, irmãos, nos ajude se for possível, tá? E adquira. Aproveite essa oportunidade. Muito obrigado, tá? Amém. Que Deus abençoe cada um e até a próxima live na semana que vem. Nós marcamos e avisamos vocês nos stories, tá bom, irmãos? Isso. Beijo no coração, Jesus é o Senhor e... Tchau, tchau. Tchau, tchau, amados.